Olá! Eu sou Milho, que hoje vai contar a história da mulher que desapareceu e depois apareceu, e o motivo disso tudo é bem bizarro. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai olhar a sua conta bancária. O foco desse caso de hoje é a Heloísa Alves, uma mulher de 29 anos que trabalhava como empregada doméstica e diarista na cidade de Goianira, em Goiás. Na manhã de terça-feira, 6 de maio de 2025, ela saiu da casa dela, como ela fazia normalmente, para ir para o trabalho, mas naquele dia algo diferente aconteceu. A Heloísa não chegou no trabalho dela. Por volta das 9 da manhã, o carro que ela dirigia, que era o carro do marido dela, ficou sem combustível enquanto ela passava por um local chamado Setor Triunfo 2, em Goianira. Naquele momento, ela chegou até a gravar um vídeo mostrando pro marido o que tinha acontecido. O marido dela é o Luan, e aí ela explicou toda a situação. No vídeo ela mostrava o local onde ela tinha deixado o carro e dizia que o tanque estava seco. Sem uma outra alternativa, ela decidiu usar então um carro de transporte por aplicativo para continuar o trajeto. Só que em vez de um carro, ela pediu uma moto, e aí fez o trajeto que ela precisava fazer. Tem gente que afirma que viu a Heloísa subindo na garupa de uma moto naquela região, só que depois disso ela desapareceu. Antes de desaparecer, a Heloísa também mandou uma mensagem para o chefe dela, dizendo que iria se atrasar naquele dia e disse que precisava extrair um dente do siso, o que num primeiro momento não causou nenhuma suspeita, já que é uma justificativa plausível, né, para ter um breve atraso no trabalho. Mas o tempo foi passando e mesmo depois de ter sido vista subindo na moto, ela não apareceu no trabalho e também não voltou para casa. A partir daí, começou a preocupação da família. Eles tentaram ligar para ela, mandaram mensagens, procurar por notícias, mas nada apareceu. Todas as tentativas de contato com ela ficaram sem resposta. Segundo os familiares, aquilo era completamente fora do comum. A Heloísa, ela nunca tinha desaparecido assim, sem avisar ninguém. E isso só fez crescer a preocupação. Naquela mesma noite, 6 de maio, sem nenhuma notícia do paradeiro dela, o marido dela procurou a polícia e registrou o caso, um boletim de ocorrência de desaparecimento. A Polícia Civil de Goiás foi então acionada imediatamente e começou a agir já nas primeiras horas desse registro. E aí começou então uma grande mobilização que uniria familiares, amigos e equipes de polícia numa corrida contra o tempo para encontrar a Heloísa. Assim que o desaparecimento foi então registrado, as forças de segurança de Goiás montaram uma força-tarefa para encontrar a Heloísa o quanto antes. A operação envolveu tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar e chegou a contar com cerca de 160 agentes trabalhando diretamente nas buscas nos dias seguintes, o que mostra que esse caso foi realmente levado a sério desde o início. A delegada responsável pelo caso, uma delegada chamada Carla, afirmou que era importante dar uma resposta rápida tanto à família quanto à sociedade, especialmente por conta da repercussão que o desaparecimento já estava ganhando. Mesmo que naquele momento a possibilidade de um crime fosse considerada menos provável, todas as hipóteses estavam sendo analisadas com cuidado até que se soubesse exatamente o que tinha acontecido com a Heloísa. O trabalho dos investigadores começou refazendo o trajeto que ela fez no dia que ela desapareceu. Um dos primeiros passos foi ouvir o motorista de aplicativo que ela usou, né, o piloto da moto, que pegou ela nesse setor chamado Triunfo 2, e segundo o relato dele, a Heloísa pediu para ser deixada nas proximidades de uma clínica odontológica, na região da Vila Mutirão, ainda em Goiânia. O depoimento do motociclista batia com a história que a Heloísa tinha contado para o chefe dela, sobre ir ao dentista tirar um siso. Pouco depois, a polícia militar conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostravam a Heloísa caminhando sozinha por uma rua em Goiânia, algumas horas após o desaparecimento, que fica a cerca de 30 quilômetros de Goianira e que, pelo menos até aquele momento, não tinha nenhum sinal de um crime estar ocorrendo. Mesmo com essas pistas,
O paradeiro da Heloísa continuava um mistério, não foram detectadas movimentações relevantes nas contas bancárias ou no celular dela, o que dificultava bastante o rastreamento. Enquanto isso, a preocupação da família só aumentava. Os amigos e os parentes passaram a divulgar apelo nas redes sociais e na imprensa local, pedindo qualquer informação que pudesse ajudar a encontrá-la. As buscas aumentavam, a polícia começou a trabalhar com a possibilidade de que Heloísa pudesse ter deixado não apenas Goiânia, mas até mesmo o estado de Goiás. Isso porque, até aquele ponto, tudo começou a apontar para uma situação estranha, já que poderia estar acontecendo um desaparecimento voluntário, talvez até mesmo bem planejado, mas qual seria o motivo? Com o avanço da investigação, a polícia começou a reunir mais provas de que a Heloísa tinha deixado o estado de Goiás. As informações mostravam que, depois de passar por Goiânia, ela teria seguido até Aparecida de Goiânia. De lá, ela pegou um ônibus com destino a Guarulhos, São Paulo. Essa situação de pegar esse ônibus surpreendeu os investigadores, mas aí ficou claro do porquê as buscas feitas aos arredores de Goiânia não estavam dando resultado. Porém, ainda existia um mistério de por que ela estava fazendo isso, ou será que alguém estava a obrigando a fazer isso? Diante disso, as autoridades passaram a contar com a ajuda de forças de segurança de outros estados. E foi justamente por meio dessa cooperação que se descobriu o que pode ter sido a etapa mais longa da jornada da Heloísa. Já em São Paulo, ela teria conseguido uma carona em um caminhão que saiu da região de Guarulhos com destino ao norte do país, mais especificamente para o Tocantins. Ou seja, a Heloísa saiu da região de Goiânia, atravessou boa parte do país até São Paulo e de lá ela foi rumo ao interior do Brasil novamente, passando mais uma vez por Goiás, mas agora dentro de um caminhão que seguia viagem rumo ao Tocantins. E isso mudou completamente o rumo das buscas. A partir daquele momento, o foco passou a ser as rodovias, mais especificamente a BR-153, uma das principais vias que cortam o país. E aí no sábado, 10 de maio, as equipes de inteligência conseguiram localizar a posição aproximada da Heloísa. Segundo as informações levantadas, ela estaria voltando ao estado de Goiás, viajando justamente pela BR-153, nas proximidades de Itumbiara, no sul goiano. Com essas informações em mãos, a polícia agiu rápido. Foi feito um pedido imediato de apoio à polícia militar, que atuava na região de Itumbiara. A ideia era tentar interceptar esse caminhão onde a Heloísa estaria, antes que ele seguisse viagem e saísse novamente do estado. Essa ação, ela precisava ser rápida e precisa, e realmente foi. Na manhã de sábado, 10 de maio, foi montada então uma operação especial na BR-153, na altura de Itumbiara. O objetivo era encontrar a Heloísa e entender essa história toda. Várias equipes da Polícia Militar de Goiás participaram da ação, incluindo agentes da Companhia de Policiamento Especializado de Itumbiara. Eles organizaram uma barreira na rodovia para inspecionar cada caminhão que passava por ali. Imagina o trânsito. A estratégia era: cada veículo era parado e cuidadosamente vistoriado. Foram feitas várias abordagens sem sucesso, até que finalmente os policiais encontraram quem eles procuravam. Dentro da cabine de um dos caminhões estava Heloísa, sentada ao lado do caminhoneiro que tinha lhe oferecido carona. A Heloísa, ela foi encontrada sem nenhum ferimento, estava em boas condições de saúde, o que trouxe, obviamente, alívio imediato para a família, que viveu quase 5 dias de preocupação, e ela parecia estar fisicamente bem. E segundo os policiais, não tinha nenhum sinal de que ela tivesse passado por algum confronto ou tivesse sido forçada a fazer qualquer coisa contra a sua vontade. Assim que foi localizada, a Heloísa foi levada à delegacia para prestar depoimento e explicar o que tinha acontecido. Naquele momento,
ainda havia uma incerteza sobre os motivos que a levaram a fazer tudo isso. A imprensa e o público acompanhavam com atenção, tentando entender por que uma mulher jovem, aparentemente com uma rotina comum, teria tomado uma decisão completamente inesperada dessa. E a resposta de tudo isso veio. E antes de continuar, você já sabe que agora nesse canal a gente tem o clube de membros, onde você já nos ajuda muito deixando o seu like, deixando o seu comentário, mas nesse clube de membros, se você se tornar membro, tem o nível onde o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. E claro, sempre tem também o Valeu, onde você escolhe o valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Então, já nos ajuda aí deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal também, porque é tudo de graça isso aí. Na delegacia, a Heloísa finalmente contou toda a verdade do seu desaparecimento. Em depoimento, ela admitiu que fugiu por vontade própria, o que colocou fim às especulações sobre um possível sequestro ou um envolvimento em algum crime. Na verdade, o que motivou a sua decisão foi algo muito mais íntimo e delicado, digamos assim: o desespero diante da sua situação financeira. Segundo a Heloísa, ela estava enfrentando dificuldades com dívidas há meses e já não sabia mais o que fazer. O acúmulo de contas, a pressão e a sensação de estar sem saída foi o que, segundo ela, fez com que ela tomasse essa decisão de desaparecer. Ela chegou a fazer dívidas até mesmo com o próprio marido e, sem conseguir arcar com seus compromissos, entrou em um estado de tristeza profunda. E foi assim que ela decidiu simplesmente sumir, sem contar para ninguém. A delegada responsável pelo caso explicou à imprensa os principais pontos do depoimento dela. Segundo ela, foi uma ação espontânea, ela não foi obrigada a nada, ninguém a forçou ou a fez de vítima. Ela alega que estava muito endividada já há alguns meses e começou a ficar sem saber o que fazer, para onde correr, fez dívidas até com o marido e, sem condição nenhuma de pagar, ficou desesperada e sumiu. Durante o depoimento, ela contou também que a situação saiu do controle sem com que ela tivesse qualquer perspectiva de encontrar uma forma de resolver os seus compromissos. Toda a sequência de acontecimentos, desde o dia 6 de maio, que parecia uma situação acidental à primeira vista, foi na verdade cuidadosamente planejada por ela. Segundo a delegada, a Heloísa criou todo um cenário para simular um desaparecimento inesperado. O carro ficar sem combustível também não foi por acaso, foi parte do plano. Ela deixou o tanque zerar de propósito para parecer que ela tinha ficado presa no caminho, e ela construiu todo aquele teatro, digamos assim, deixou o carro para o marido, porque era o carro dele, e, segundo ela, foi embora. Ficou claro também que a Heloísa agiu sozinha, de forma totalmente voluntária. Antes de desaparecer, ela chegou a sacar dinheiro em espécie, justamente para evitar o uso de cartões ou aplicativos que pudessem facilitar o seu rastreamento. Com esse dinheiro, ela pagou por corrida de aplicativo, hospedagem e outros gastos ao longo do caminho. O trajeto dela foi bem longo, ela saiu de Goiânia, foi para São Paulo de ônibus, de lá ela pegou carona em um caminhão rumo ao Tocantins. A intenção era chegar em Palmas e, de alguma forma que não se sabe qual, tentar recomeçar a vida longe das dívidas e da pressão que ela sentia em Goianira. Ainda que não tivesse um plano definido para quando chegasse lá, o objetivo principal era se afastar ao máximo possível da realidade que ela tinha antes. No fim, com a Heloísa localizada e em segurança, os motivos do seu desaparecimento finalmente foram esclarecidos e o foco das autoridades passou a ser a finalização desse inquérito policial. Porém, não havia nenhum indício de crime, ninguém levou ela, não houve extorsão, nem qualquer tipo de confronto ou ação criminosa, então a polícia concluiu que o sumiço tinha sido resultado de uma decisão pessoal extrema, motivada por problemas financeiros. A delegada responsável pelo caso anunciou que seria feito um pedido de arquivamento da investigação durante os quase 5 dias em que esteve sumida. A Heloísa deixou para trás uma filha pequena, que ficou aos cuidados do pai, e esse ponto chegou a ser levantado, porque haviam ali dúvidas sobre um possível abandono, mas as autoridades esclareceram que
Como a criança ficou com o pai, ela estava em segurança o tempo todo. Então não houve qualquer implicação relacionada a abandono de incapaz. Em resumo, apesar da mobilização intensa, o desaparecimento teve uma grande repercussão em Goiás e em outras regiões do Brasil. Durante os dias em que ela esteve sumida, a cobertura da mídia local e nacional foi intensa, mobilizou a atenção de milhares de pessoas. Quando a verdade veio à tona de que ela havia fugido por vontade própria, as reações foram diversas. De um lado tinha o alívio da família, de amigos e vizinhos, que celebraram o fato de que ela estava bem, mas, do outro lado, surgiram questionamentos sobre como essa mulher chegou a esse ponto de tomar essa atitude drástica, motivada pelo peso das dívidas. As autoridades fizeram questão de esclarecer que mesmo com esse uso intenso de recursos públicos na operação de busca, ou seja, toda a força policial que foi separada para cuidar desse caso, desaparecer por vontade própria não configura um crime. Então ela não será responsabilizada legalmente, já que não houve falsa comunicação de crime, nem qualquer outra ação que configurasse um crime. Ela se afastou por vontade própria em meio a um momento de desespero pessoal. E o registro que foi feito na polícia sobre esse caso é a questão do desaparecimento dela, que era realmente verdade. Para o marido e os demais familiares, o reencontro trouxe alegria, mas também o desafio de agora ter que lidar com essa realidade financeira que ela estava escondendo. Até o momento, não há informações detalhadas sobre como a família vai enfrentar essas dívidas ou se a Heloísa está recebendo algum tipo de acompanhamento psicológico. Mas a expectativa é que depois dessa história, ela possa contar com o apoio necessário, tanto emocional quanto prático, para reconstruir a sua vida de forma mais estável, digamos assim. A investigação foi encerrada, o caso arquivado, e apesar de tudo, a Heloísa voltou para casa em segurança. Foram mais de 160 policiais mobilizados, além do envolvimento da comunidade, da imprensa e diferentes instituições. Tudo isso por causa de dívida. Para você ver como é importante a saúde financeira na vida de uma pessoa. E você imaginar que a mulher sumiu uma semana, mais de 100 policiais de vários estados estavam atrás dela, e no fim ela estava fugindo dos boletos, não é para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado de conhecer essa história, deixe seu like, assista todos os vídeos do canal, até o próximo vídeo e